Bom, vamos conversar agora, gente, com o doutor Elton Fernandes. Doutor Elton é um grande advogado especialista em direito, principalmente direito em relação à saúde. Porque quando a gente fala em saúde, a gente fala em plano de saúde, fala em SUS. Doutor Elton, é tanta dúvida, mas tanto problema, né, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, que prazer estar aqui com você novamente, que saudades. É muito bom Também, estar aqui, viu? muito bom te ver. Agora, será que do tempo que a gente conversava sempre sobre os problemas dos atendimentos no SUS e nos planos de saúde, a situação melhorou ou piorou? Ó, já faz o quê? Uns 8 anos que a gente conversa sobre isso, né? 8 anos, por aí. Veja só, os planos de saúde nunca lucraram tanto, porque com a pandemia despencou o número de exames, cirurgias eletivas, despencou Uhum. até o número de consultas. Então, isso ocorreu no Brasil e em todo o mundo. Eles passaram a lucrar cada vez mais e, infelizmente, isso não foi sentido proporcionalmente na cobertura, né? Pelo contrário, Uhum. o que os planos de saúde tentam fazer a todo custo é fechar portas. E muitas vezes até os pacientes com Covid têm batido no escritório reclamando que a conta hospitalar muitas vezes não é paga, porque note Uhum. a curiosidade, como não há medicamento que trate Covid-19 na bula, os planos de Ah. saúde dizem assim: olha, eu não cubro esse remédio que foi usado durante a sua internação. Ué, E os mas como pacientes, às não? vezes, né? Porque é um absurdo, porque assim, o fato de não existe de fato um medicamento na bula, né, indicado para a Covid, mas a justiça tem reparado um pouco isso. Então, assim, até na pandemia, que falta fez uma Agência Nacional de Saúde um pouco mais forte e efetiva para combater esses abusos. Mas, menino, não faz o menor sentido isso. É claro que na bula não tem nenhum remédio que diz que combate ou ajuda a combater o Covid, ou que melhora os sintomas, ou evite um progresso da doença. A gente não tinha até um ano atrás a presença do Covid na vida da gente. Então, quer dizer, Exatamente. falta, eu acho que, não vou dizer humanidade, porque quando a gente fala em empresas, e os planos de saúde são empresas desse jeito, a gente vê justamente o oposto disso, né? Ao invés de olharem para os pacientes e falando, puxa, eu já estou lucrando demais, porque, como você disse, as pessoas não estão fazendo exames, não estão fazendo consultas, como faziam antigamente, eu vou simplesmente retornar um pouco para esse que já me paga tanto, porque é um preço absurdo o plano de saúde, né? E olha, é absurdo. E a ANS essa semana divulgou o índice de reajuste dessa semana para o ano que Hum. vem, para esse ano, na verdade, o índice que foi congelado, 8,14% de reajuste. Vixe, Esse Maria. reajuste vai chegar a conta o ano que vem, e a conta a partir de janeiro começa basicamente o seguinte, Kátia: você vai pagar aquilo que você não pagou esse ano, você vai pagar Hum. em 12 vezes no ano que vem, além do aumento que terá ainda o ano que vem, né? Então, o ano que vem a gente vai sofrer o reajuste que não teve em 2020 e vai sofrer ainda o reajuste de 2021. Essa conta vai vir salgada a partir do ano que vem para quem tem plano de saúde. Ué, mas tudo bem, a conta não vem em 2020, mas só 2019 e 2018, eu me lembro muito bem, a gente já tinha ali um aumento extremamente abusivo. Sem falar que muitos planos de saúde ligavam para as pessoas e falavam: olha, não quero mais você no meu plano a partir de hoje, eu te dou um mês, eu não vou mais dar continuidade. Aquilo que você já pagou há 500 mil anos, né? Exatamente. E assim, isso tem ocorrido muito porque a gente chama isso de falso plano coletivo empresarial. Na verdade, os Uhum. planos de saúde pararam de vender contrato individual, pararam de vender contrato familiar, e eles pegam, às vezes, uma família, uma família simples, e eles fazem com que essa família faça, então, uma MEI, né, um Uhum. CNPJ, para abrir um plano de saúde. Isso é absurdo, isso é anômalo. Por que eles querem isso? Por que eles obrigam uma família a montar uma MEI para ter um plano de saúde? Basicamente por duas razões. Primeiro, a possibilidade, como você bem colocou aqui, de cancelamento do plano de saúde. Quando não convém mais à operadora, ela rescinde o seu contrato. E a segunda grande questão é o reajuste do plano empresarial é muito maior do que o dos planos individuais e familiares. Hum. Tá? Então, assim, é por isso que as operadoras tentam empurrar os consumidores sempre para planos aí empresariais ao invés de mantê-los em planos familiares. E tem que tomar Mas, cuidado com isso. mas cabe processo contra o plano de saúde em Cabe. relação a isso? Cabe? Cabe sim, porque a justiça tem entendido o seguinte: se é uma empresa, na verdade, vamos chamar assim, uma empresa de fachada, assim, o plano empresarial deveria ser destinado a quem tem empregados, né? Eu Uhum. dou um plano aos meus empregados, porque assim eu dou um benefício a eles para não precisar aumentar o salário, eu fidelizo eles na minha empresa, consequentemente, eles vão trabalhar mais saudáveis, eles vão se Sim. cuidar. Então,
na ótica do empresarial, isso é um plano empresarial. Quando eu tenho uma família, esposa, pai, filhos, num contrato, e só está eles nesse contrato, isso é o que a gente chama de falso plano empresarial, e nesses casos, o que a Justiça tem feito é equiparado esses contratos empresariais aos planos individuais. Então, aí a Justiça diz assim, você não pode cancelar o plano de saúde dessa família, porque, embora empresarial, é, na verdade, um familiar, e o reajuste tem que ser igual dos planos individuais, tá? Olha, a Clélia Amaro mandou no nosso canal do YouTube a seguinte pergunta. Kátia, pergunta para o Dr. Elton por que a ANS defende mais as operadoras de plano de saúde e menos os consumidores. Boa pergunta, né, Clélia? Não é para eles defenderem a gente? Pois é, a ANS é uma grande porta giratória, né? A gente sempre diz assim... Daquelas que travam na metade, né? Olha, é a melhor analogia. É a melhor analogia. Porque quem está na ANS hoje, quando sair da ANS, vai fazer o quê? Vai trabalhar numa operadora de saúde, vai trabalhar num grande hospital, vai trabalhar numa grande administradora de benefícios. É assim que tem sido historicamente. Então, assim, os consumidores, eles estão bem prejudicados pela falta de representatividade junto à ANS. Então, assim, por que a ANS defende mais do lado da operadora? Porque no final de contas, quem está jogando o jogo, é quem tem poder econômico para movimentar as pecinhas do tabuleiro. Enfim, na verdade, é uma associação de quadrilhas, vamos chamar assim, né? Tristíssima a situação. Tristíssimo. Porque se você tem, na verdade, quem deveria proteger a gente, consumidor, nesse sentido de saúde, é a ANS. Então, como que, na verdade, eles defendem a empresa que eles sabem que estão agindo de uma forma errada? É só ter um pouco de bom senso, coerência, né? Exatamente. E a ANS está fazendo de tudo para tentar, inclusive, diminuir a quantidade de processos contra as operadoras e para diminuir a cobertura. É muito contundente. Hoje mesmo, eu estava lendo de manhã os jornais e estava lá que algumas sociedades de médicos, né, sociedades de representação dos médicos, têm cobrado da ANS uma postura um pouco mais efetiva aí na incorporação de procedimentos, porque o rol de procedimentos que está vigente é de 2017, e parece que a 2017 foi ontem, mas nesse período a medicina avançou muito, sobretudo em câncer de mama, para paciente renal, para pacientes oncológicos. Centenas de medicamentos surgiram e estão fora do rol da ANS. Isso obriga o quê? Obriga o paciente a ter que ficar judicializando, contratar advogado para ir para a justiça buscar um direito que deveria, desde logo, estar garantido pela própria ANS para os consumidores. É verdade. Agora, nesse momento que a gente está vivendo do Covid e a possível chegada das vacinas, aí a gente já vê que vai começar um outro chabu. Por quê? Plano de saúde, ele vai te ajudar a reembolsar a vacina, ele vai oferecer vacina, ele vai trazer, dependendo do plano de saúde, uma quantidade de vacinas para os seus associados e ali conseguirem se vacinar. O que se fala em relação a isso? Absolutamente nada. A gente brinca dizendo assim que nada. Os planos de saúde sempre cobrem tudo, menos o que aconteceu, né? É sempre essa história que a gente ouve. Então, assim, claramente, embora eles tenham uma lucratividade muito alta nesse ano, eu lembro de algumas pessoas dizendo assim, os planos de saúde vão quebrar. Não, eles não vão. O que aconteceu foi que a classe média, inclusive, Kátia, ela correu para contratar plano de saúde. Quem tinha um dinheirinho no caixa, quem tinha uma possibilidade de fazer a contratação e estava descoberto, correu para contratar plano de saúde. Esse foi um grande desespero da população. Então, assim, o que a gente tem percebido é que as pessoas estão muito preocupadas com isso e, claro, o que o plano de saúde quer é empurrar essa conta para o SUS, é empurrar essa conta para o Sistema Único de Saúde. Está existindo uma pressão, né, das entidades médicas aí para que a ANS amplie a cobertura, mas a ANS não fala, não se movimenta e aparentemente ficará inerte com relação à obrigação dos planos de saúde em cobrir a vacina. E note, a gente está falando sempre no seguinte, a cobertura da vacina pelos planos de saúde seria muito interessante, porque isso, por um lado, se ela vai pagar, sei lá, X dólares, vamos pensar em 5 dólares, 10 dólares por consumidor, ela lucra muito mais com a ausência de internação desse paciente, né?
Hoje, por exemplo, tem um exame para quem tem câncer de mama, tem um exame muito importante, é um exame basicamente, chama Oncotype, é um exame feito no Brasil, é um exame que a mulher, por exemplo, hoje, ela consegue saber se ela precisa ou não realizar quimioterapia. Olha que bom. Centenas de mulheres não precisam realizar quimioterapia, descobrem, né, que ao fazer esse exame não precisam realizar quimioterapia, e aí o que acontece? Os planos de saúde continuam dizendo que não cobrem esse tipo de exame. Isso é um contrassenso. Como que não cobre? Isso é burrice. Porque, claro, é assim, isso é benéfico para o plano de saúde, inclusive. Claro, Quantos milhares de reais eu economizo ao não pagar a quimioterapia, ao não precisar pagar a quimioterapia para essa mulher? Então, assim, infelizmente, falta pulso da Agência Nacional de Saúde para essas questões. Falta pulso, eu acho, da Agência Nacional de Saúde em relação a tudo com os planos de saúde. Aos aumentos abusivos. Muitas vezes a pessoa precisa tomar um medicamento, que é um medicamento muito caro, e o plano de saúde não quer cobrir. Isso a gente já falava há muitos anos. Tem que entrar com um processo, e nesse tempo a pessoa fica sem o medicamento, tem gente que no meio do caminho morre. Então, eu acho que falta um pulso firme da ANS, mas, acima de tudo, uma vontade de fazer a coisa certa, né? Sem dúvida. E tem gente que tem pânico de pensar em processar o plano de saúde pelo medo, pelo risco, que imagina que assim, mas eu vou fazer isso, meu plano vai ser cancelado, como é que eu vou ficar nessa situação? Então, as pessoas têm uma genuína preocupação com isso. Sim. Às vezes o plano empresarial e a empresa faz uma pressão para que não se processe. É delicada essa questão. Então, assim, falta regulamentação. Eu lamento que a gente, há 8 anos, fica debatendo as mesmas questões e voltando, né? Continua exatamente igual e não há perspectiva de que a coisa vai evoluir muito mais. Mas em relação, então, à vacina do Covid, não se sabe nada nem de plano de saúde, o SUS também a gente está vendo a situação como está, porque o governador de São Paulo, Dória, está trazendo algumas vacinas, os outros estados ninguém sabe como vai funcionar, quer dizer, a situação eu acho que pode ficar mais preocupante, porque a gente está vendo um crescimento de novo dos casos de Covid, a gente está vendo que o SUS, pelo menos o que eu li hoje cedo, alguns hospitais já estão com mais de 50%, 60% dos seus leitos tomados e hospitais particulares é a mesma coisa. E como vai se dar a situação daqui para frente? Na hora lá na frente, que a gente tiver um número maior de pessoas, espero que não aconteça, mas a gente tem que pensar dos dois lados, de pessoas contaminadas e que não tem plano de saúde, vai atender primeiro quem? Lembra que lá atrás a gente falava isso de outras doenças? Atende o mais novo e o mais idoso é largado de novo no atendimento? E quando, na verdade, muitas vezes o mais idoso é quem está se cuidando e os mais jovens é que estão na rua, né? É um contrassenso, inclusive. E aí eu vou privilegiar quem nessa história toda? Então, assim, e esses critérios, eu lembro que logo que começou a pandemia, eu tive uma reunião com um desembargador e tal, e ele discutia comigo essas questões, dizendo o seguinte, ele já estava, a justiça já discutia à época, o critério de racionalidade da decisão judicial. Quem eu vou salvar se está faltando um leito? E, sim, inclusive, alguns modelos nesse aspecto foram propostos. É assustador, as pessoas precisam se cuidar, é sério o que vem pela frente ainda, né? E pior do que isso, eu vejo muita gente falando assim, em 2021, quando virar o ano, nós ainda teremos Covid, infelizmente. Sim. A gente vai amargar esse período até chegar a vacina. E o que a gente espera, assim, de minha parte, pelo menos, o que eu posso dizer, assim, o que eu espero é que a vacina tenha uma aprovação científica rápida, que seja segura, e se ela for chinesa, cubana, se ela for inglesa, assim, quero que ela tenha aprovação científica, que seja segura e que a gente possa se sentir confiante para ir tomar. Esse é o mais importante para cada um de nós. Agora, em relação ao processo que a gente está passando de dificuldade, a gente está falando da vacina, da chegada de vacina, mas a gente vai ter N complicações depois, mesmo que a vacina for aprovada. A gente vive num país que, na verdade, é um continente. A gente tem várias realidades, vários países dentro de um só. Uma pessoa de um estado que talvez a vacina demore mais a chegar, pode entrar com um processo contra o governo do seu estado ou não? Ele poderia. Pode? Existe um critério, na verdade, estabelecido hoje para que qualquer pessoa possa acessar um medicamento pelo SUS. É que a vacina ela vai entrar num critério um pouco diferente desses critérios para se fornecer um medicamento. Eu acho assim, existindo a vacina dentro do Brasil, né, existindo uma aprovação científica, registro sanitário, não tenho nenhuma dúvida de que vai ocorrer a judicialização, porque até isso chegar, muita gente, os mais idosos, quem tem doença grave, doença crônica, sem dúvida nenhuma vai terminar judicializando
judicializando para poder ter acesso a essa vacina. Eu espero que a gente consiga estabelecer critérios lógicos e racionais, que se consiga distribuir isso rapidamente, mas você mesmo colocou, o Brasil tem muitos Brasis dentro de um mesmo país. Você pega uma vacina como uma das, por exemplo, que se cogita, onde o resfriamento dela tem que ocorrer a menos 79 graus, então, é muita coisa, né? Não é fácil. No Acre, como que você vai fazer? Como é que você vai fazer? População ribeirinha do Amazonas, como é que você vai levar isso lá? Então, quer dizer assim, isso vai demandar uma estratégia e um cuidado muito grande da parte dos governantes. Agora, quando a gente fala de SUS, é muito importante também para o nosso ouvinte entender o seguinte: o SUS tem a obrigação de fornecer um medicamento mesmo fora da lista. Tá? A Justiça tem estabelecido critérios. Eu vejo muita gente perguntando assim, mas qual é o critério para que eu possa acessar um remédio que não está na lista do SUS? E tem, basicamente, assim, o grande critério é que esse remédio tenha registro sanitário na Anvisa e que seu médico possa fazer um relatório dizendo basicamente o seguinte, que aqueles medicamentos que estão na lista do SUS não servem ao seu caso. Tendo isso na mão, é possível ir à Justiça e buscar do próprio SUS o fornecimento de uma medicação. Então, assim, esses critérios, eu acho que eles balizam um pouco aí para que não fique tão solta a questão. Olha, eu tenho acesso a qualquer medicamento, é possível judicializar contra o SUS qualquer remédio, tá? Mas, assim, esses são basicamente dois dos grandes critérios que a gente aplica sempre. Tem que ter um relatório médico dizendo, os remédios que estão na lista do SUS não me servem. Mas uma vez que a gente entra com um processo, vamos dizer, você tem ali o laudo médico, o pedido do médico, dizendo que o medicamento que você precisa não faz parte daquela lista do SUS. Isso leva muito tempo para ser analisado, para ser julgado, para você conseguir o seu direito básico, né, de você ter essa medicação ou não? Então, isso a gente pode fazer uma ação judicial com pedido de liminar. O que é liminar? A liminar é um analgésico, né? Eu brinco assim, liminar, na verdade, é uma decisão provisória que pode permitir que o paciente, enquanto tramita esse processo, já consiga acesso ao medicamento. Então, a liminar é o que pode permitir ao paciente rapidamente. Às vezes, por exemplo, é que o SUS é mal cumpridor de ordem judicial, mas um juiz está muito habituado a dar uma decisão judicial, por exemplo, em 24 horas, 48 horas. Tem juiz que dá decisão muito rápido, mandando o SUS fornecer o medicamento desde logo. Claro, pode ter um atraso no fornecimento, na entrega, porque o SUS vai ter que, às vezes, fazer uma licitação, abrir concorrência, comprar o remédio, mas, assim, não é mais... Mesmo que um processo demore 3 anos, 4 anos, 5 anos, não significa que, nesses casos muito urgentes, o paciente terá que esperar o final do processo para conseguir o remédio. Agora, a gente está falando de umas situações mais extremas, mas se a gente fosse para uma situação básica, da pessoa conseguir uma consulta médica, aí a gente levaria para um problema gigante, porque a gente sabe que muitas vezes, para o paciente ser atendido no SUS, ele vai precisar ter uma paciência mais gigante, porque ele vai ficar horas na fila, vai pegar uma senha, não vai ser atendido nem no pronto-socorro. Quem dirá dar continuidade a um tratamento. A gente vê nos casos, por exemplo, de câncer. Tem gente com câncer, há 2 anos foi feito o diagnóstico, não consegue nem começar o tratamento. Tem gente que morre sem conseguir começar a dar início ao tratamento. Onde as pessoas podem saber dos seus direitos nesse sentido? Existe uma lei, por exemplo, quando a gente fala de paciente com câncer, existe uma regra dizendo que o paciente tem que começar o tratamento em 60 dias após o diagnóstico. Tá? Puxa então, vida, mas não é levado a sério isso, né? Essa lei, no final de contas, não é levada a sério. Tem uma outra regra agora dizendo até que os exames devem ser feitos em 30 dias, mas essa regra, o último levantamento que a gente viu, essa regra é descumprida em quase 60% do Brasil. Então, o que o paciente pode fazer? O paciente pode, sim, judicializar a questão e até, eventualmente, mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado. Não tem nenhum problema. Defensoria Pública, todos os estados do Brasil possuem defensoria pública. Eu posso ir na defensoria pública e exigir um defensor público. O que é isso? É basicamente um advogado gratuito que o Estado tem que me dar quando eu não tenho condições de pagar um. Então, existe uma lei e essa lei tem que ser cumprida. Se não está sendo cumprida, a gente pode ir para a Justiça e obrigar o SUS a fornecer a mim o tratamento e iniciar o meu tratamento dentro desse prazo.
Olha, gente, vou te falar uma coisa. A gente tem que ficar sempre atento aos nossos direitos, não é para ser chato, não. É porque ninguém faz um favor para a gente. A gente paga uma quantidade gigante de impostos. Eu, sinceramente, acho um absurdo, e mesmo quem pode pagar plano de saúde, porque se paga tanto imposto, o mínimo que a gente espera é que uma parte do que se paga, porque na totalidade não vai ter mesmo, uma parte do que se paga, que você venha em retorno de benefício. E a gente não vê benefício nenhum, parece que as pessoas ainda acham que então, é um tipo de doação que a gente está fazendo, não é obrigação deles dar um retorno, né, doutor Elton? Exatamente. O dinheiro, às vezes, não chega na ponta, não chega no hospital. Né? Não chega. A gente tem uma estrutura burocrática, esse dinheiro vai se perdendo no meio do caminho e ele não chega onde precisa chegar efetivamente, que é no atendimento primário da população. Mais do que isso, a gente é um país que carece até de saneamento básico. Né? Sim, Existe até estudos dizendo que a cada R$ 1 investido em saneamento básico, a gente economiza pelo menos 4 em saúde. Então, assim, quanta gente em casa que está nos ouvindo agora, de repente, ainda não tem nem esgoto encanado, né, em casa, não tem nem rede de esgoto. É terrível, a gente ainda tem muita coisa a fazer no Brasil, e tudo é saúde, né? O saneamento básico é saúde, ter vacina é saúde, mas ter um hospital que as pessoas possam ser atendidas é saúde, e a gente não lida muito, às vezes, na minha realidade, às vezes, talvez até na sua, a gente não lida, a gente vê pela imprensa essas notícias e as pessoas sofrendo ali na fila do SUS, gente precisando de transplante há quanto tempo sem conseguir esse transplante, né? E tudo isso acaba parando no Poder Judiciário. De uma forma ou de outra, o Judiciário tem sido para-raio dessas situações todas. Então, mas aí ele só resolve um problema, né, isolado, e a gente vê que essas situações só se multiplicam. E a maior parte das pessoas, seja por vergonha, por não saber que tem direito a até constituir um advogado, mesmo que não tenha dinheiro para pagar, as pessoas vão deixando para lá, e as pessoas vão morrendo, a situação vai se complicando e ninguém vai consertando a ponta do iceberg, né? Exatamente, exatamente. Assim, eu acho que a gente tem o bom, né? Assim, a gente está popularizando um pouco mais a advocacia daquilo que foi antes. Isso eu acho que é um ponto bom. Tem muita gente que reclama muito, tem muita gente até que fala assim que tem muita faculdade de direito, e talvez tenha, né? O Brasil é o país no mundo que, somadas as faculdades de direito no Brasil e no restante do mundo, não dá. Mas a popularização da advocacia, eu acho, ela ajuda nisto ao consumidor. Ela ajuda que o serviço seja mais eficiente, seja mais barato para a população, porque a advocacia, há muito tempo atrás, era sim um serviço mais caro e que muita gente não podia acessar, mas mais do que isso, ainda tem nesse país muita gente que não tem a menor condição de contratar um advogado. E estas pessoas, elas precisam ter acesso à defensoria pública, né? Então, assim, quem está em São Paulo, por exemplo, pode até, quando precisar de um advogado e não tiver dinheiro, procurar a OAB, porque a OAB faz a indicação de advogados dativos que vão trabalhar gratuitamente com uma remuneração desse advogado pelo Estado. Então, assim, tem muita coisa que as pessoas às vezes não acessam, porque elas não sabem, a informação não chegou até a ponta. E aí, por isso que a gente está aqui agora tentando disseminar essa informação. É verdade. Danilo, já chegaram algumas perguntas já para o doutor Elton aí contigo? Opa, ouvinte participando em peso aqui, viu, cara? Que Se o bom! advogado não tiver dinheiro, vamos procurar a OAB, porque a OAB faz a Peraí que tá entrando o áudio aí. Retornou. Isso. Pronto. Vai lá. Vamos colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes. Vamos embora. Bom dia, Kátia. É Marcelo do Ipiranga. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. O que acontece? A minha médica solicitou o exame do Covid completo por conta de alguns sintomas, enfim. Eu fui no laboratório e ele teve que entrar no site do plano de saúde e o plano negou, mandou responder um monte de perguntas lá, umas perguntas estranhas que não são lógicas assim, e veio como negado. Então, eu preciso fazer o exame, eu gostaria de saber qual é o caminho correto, se eles podem fazer isso. Tá ok? A médica fez uma carta explicando o porquê do exame e fez um outro documento que seria a solicitação do exame, tá bom? Abraço a todos. Um beijo para você. E aí, doutor Elton? Vamos lá. Primeira providência é fazer uma reclamação na Agência Nacional de Saúde, ANS.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar tem a obrigação de resolver um caso como esse. Isso é tão absurdo que eu nem recomendaria procurar um advogado nem nada, porque primeiro o exame, a relação custo-benefício não compensaria a esse ouvinte. E note, será que é por isso também que os planos de saúde se prevalecem disso, do ponto de vista de, não cubro e não vai valer a pena ele me processar mesmo, então não cubro. Deixa para lá, né? Deixa para lá. É um absurdo isso. A Agência Nacional de Saúde pode resolver um caso como esse. O que eu sugiro a esse consumidor? Denúncia pela ANS. Não preciso nem pegar o telefone. Eu posso estar em frente ao meu computador, entrar no ans.gov.br, cadastro os meus dados e faço uma denúncia. Assim que se faz a denúncia, o plano de saúde recebe uma cópia automaticamente. Feita a denúncia, se for procedente essa denúncia, a Agência Nacional de Saúde não apenas obriga a operadora, mas ela multa pelo descumprimento de uma medida, porque o exame de Covid-19 está no rol de procedimentos da ANS. O rol que ainda falta muita coisa, mas isto, pelo menos, por pressão da sociedade, a gente conseguiu fazer inclusão. Então, o que eu sugiro? Denúncia para a ANS. Essa é uma primeira medida. Então, só entrar no site ans.com.br e ali você já faz a denúncia, né? ans.gov, tá? .gov, tá. ans.gov.br. Tá bom. E pode fazer a denúncia lá e vai funcionar. Vamos para mais uma pergunta, Danilo? Vamos lá. Deixa eu abrir o canal aqui, que hoje tá difícil. Vamos lá. Hoje tá travando. Bom dia, me chamo Josenberg. Eu tinha uma dúvida. Eu tenho um plano de extensão da empresa que eu trabalhava e eu tô querendo ficar com um plano de saúde para mim, né? Para mim e para minha família. Porém, é um plano empresarial, né? Uma operadora de saúde. Porém, eles não querem renovar comigo. O que eu posso fazer para que eu consiga manter esse plano para mim, com os mesmos valores que eu pago hoje? Existe algum jeito que eu possa fazer? Tem onde eu possa recorrer? Obrigado pelo espaço e um excelente trabalho a todos. Obrigada, Rosenberg, para você também, viu? Doutor Elton, o que ele pode fazer? Tem como ele dar continuidade a esse plano de saúde? Tem sim. Vamos lá. A regra é muito simples. A regra diz assim: se o trabalhador contribuía com R$1 ou qualquer outro valor, menos que isso, inclusive, para pagar a mensalidade, então, se o Rosenberg tinha lá descontado no lerite dele R$1 que seja, ou menos do que isso, para pagar a mensalidade do plano de saúde, ao ser demitido, ele tem direito de continuar com o plano por no mínimo 6 meses e até 24 meses, ok? Qual é a regra? Por que 6 e por que 24? Na verdade, isso está na lei, mas a regra é 1/3 do tempo que eu paguei. Então, se eu trabalhei na empresa por 10 anos, por exemplo, e paguei o plano de saúde nesse período e fui demitido, eu tenho o direito de continuar por até 2 anos, que é o limite máximo. Seriam 3, pela regra de 1/3, mas a lei limita a 2 anos. Agora, se o Rosenberg eventualmente está aposentado, aí a regra é diferente. Ele tem direito de continuar com o plano de saúde para sempre, se ele pagou mais de 10 anos de plano de saúde. Tá? Então, pagou mais de 10 anos para sempre. E assim, tem direito a isso? Tem. A regra é muito clara, ela está na lei. E esse é mais um caso, por exemplo, em que eu até sugiro o seguinte: ao invés de sair judicializando, pode até também fazer uma denúncia na Agência Nacional de Saúde, porque ela pode fiscalizar isso e, ao ver a situação concreta, multar a operadora. Então, Rosenberg tem toda a possibilidade de continuar com o plano. Aí ele poderia me perguntar assim, né? Elton, mas aí eu vou ter 24 meses e depois desses 24 meses? Vai aumentar quanto, né? Vai aumentar quanto? Na verdade, depois dos 24 meses, o que ele vai poder fazer é portabilidade do plano de saúde. Hoje, existe já a possibilidade de eu trocar de plano de saúde, levando comigo todas as carências que eu cumpri. E esse é um benefício ainda não difundido pela ANS. Mas aí no caso do Rosenberg, de outras pessoas, vou mudar de plano. Ok, eu levo as minhas carências todas, mas eu vou começar a pagar o valor daquele novo plano de saúde, né? Exatamente, eu vou começar a pagar o valor. Eu não vou ter nenhum benefício de um desconto maior, porque eu já estou muito tempo no outro plano.
Não, eu vou migrar para um plano de saúde, eu vou ver o preço, a rede credenciada, faço essa portabilidade, mas eu não vou necessariamente manter o mesmo preço. O que eu mantenho comigo é as carências já cumpridas. Então, muita gente fala assim, mas nenhum plano de saúde nunca mais vai me aceitar porque eu tenho uma doença. Com a portabilidade, isso não pode acontecer, porque eu posso trocar de plano de saúde, levo comigo as carências e mesmo que eu esteja doente ou que eu tenha tido uma doença no passado, ninguém pode negar a minha entrada neste plano de saúde. Agora, Rosenberg disse, que eu estou bem atenta ao que eles estão passando, uma coisa importante, que o plano de saúde está se negando a fazer com que ele fique no plano, porque ele não ele vinha de uma empresa, estava no plano de empresa, e agora ele não tem empresa, seria particular. O plano de saúde pode se negar que ele fique pelo menos esses 2 anos desse jeito, não? Não, absolutamente não. Não, né? Ele pode continuar tranquilo. Ele tem direito aos 2 anos de plano de saúde com tranquilidade. Que bom. Pelo menos 2 anos. Se tiver aposentado, até mais que isso. Então, Rosenberg, vai atrás dos seus direitos, qualquer coisa, entra no site ans.gov e aí você também faz a sua denúncia lá. Mais uma pergunta, Danilo? Tem por texto aqui o Alexandre Sampaio Moura. Doutor, minha dúvida é, meu plano de saúde cancelou minhas consultas com a psicóloga, que eu passo há 10 anos. Disponibilizou apenas teleconsulta, não me adaptei e prefiro presenciais, as consultas presenciais. O que posso fazer e quais são os meus direitos? É o Alexandre Sampaio Moura. Alexandre, a gente só precisaria entender se a psicóloga está atendendo presencial ou não, porque aí tem uma liberdade do profissional de falar assim, às vezes o profissional está num grupo de risco, ele tem um problema e ele não se sente mais apto a atender. O que o plano de saúde deve te oferecer, sem dúvida nenhuma, ou se essa profissional está atendendo presencial, você tem todo o direito de voltar a ser atendido presencial e, claro, eventualmente, se é uma questão da profissional e da liberdade da profissional de dizer eu não posso atender presencial por conta de um risco, o seu plano de saúde deve te oferecer uma outra oportunidade e deve te oferecer uma outra profissional. Então, assim, tem uma liberdade da profissional aqui, eventualmente, de dizer assim, olha, eu não me sinto, eu estou em risco e eu estou inseguro de atender presencialmente, mas é um dever da operadora ter outros profissionais que possa substituir a sua psicóloga, eventualmente, pelo menos nesse período, para que você continue o seu tratamento. Sei que psicóloga é uma questão muito pessoal, não é fácil essa questão de troca, de adaptação, mas seria uma alternativa ao caso se esta for uma questão da psicóloga, da profissional, de dizer eu não me sinto mais segura para atender pessoalmente. Ok. Mais uma pergunta aí, Danilo? Por favor, Kátia e doutor, quais os direitos que o funcionário tem direito ao desligar da empresa se optar por ficar no plano? Soares. Vamos lá, muito boa pergunta, porque assim, o direito é basicamente o seguinte, quando eu saio da empresa, eu devo pagar aquilo que era descontado no meu lerite e a empresa tem que informar aquilo que ela pagava para manter meu plano de saúde. Então, eu saio da empresa, eu vou pagar as duas coisas. Eu vou pagar a minha cota-parte do meu lerite, mais a cota-parte da empresa. E o plano de saúde, ele precisa manter a mesma rede credenciada, ele precisa manter a mesma qualidade de hospitais, a mesma abrangência. Tem empresa que quando você se aposenta ou é demitido, ele fala assim, olha, você até tem o direito de continuar no plano de saúde, mas agora você trabalha em São Paulo, mas você vai poder ser atendido só lá em Jundiaí, tá bom? Ai, que belezinha, né? Porque, assim, eu moro em São Paulo, trabalhava em São Paulo, como é que eu vou para Jundiaí agora ser atendido? Então, isso, no final de contas, é uma fé da operadora que faz isso, até da empresa que age dessa forma, e isso pode ser combatido na justiça. Então, a ANS tem uma regra dizendo que o demitido ou aposentado tem que continuar com a mesma abrangência geográfica, mesma qualidade de rede credenciada, não pode cair. Agora, só então lembrando, para o pessoal em casa entender direitinho, se eu fui demitido da empresa, tenho o meu plano de saúde, eu pagava R$10, era descontado do meu lorite para o plano de saúde, R$10. O plano de saúde vai me dizer, olha, você pagava R$10, mas a empresa me pagava mais 50. Aí eu vou pagar R$60 para o plano de saúde, mesmo que se eu fizesse um pacote direto com o plano de saúde, eu tivesse que pagar R$800. Exatamente. Mesmo que o plano de saúde no mercado te ofereça assim, mas esse plano custa 800, não tem problema nenhum. A lei deu esse benefício, esse é um benefício que, de fato, as empresas, as grandes empresas, conseguem, de fato, negociar plano de saúde a um custo muito melhor, então tem esse benefício e é possível brigar por ele. A operadora não respeitou,
primeira sugestão sempre é fazer reclamação no site da ANS. Ok. Mas vamos para a última pergunta, Danilo? Tem aqui, do Walter Bonesso de Santos. Estou no plano da Santa Casa de Santos há 24 anos e quero mudar de categoria, de preferencial para o plano superior. Quais são os meus direitos? Boa. Upgrade no plano de saúde, plenamente possível, plenamente possível. Existe uma regra, inclusive, que diz que não importa, note o seguinte, por que as empresas não querem mais? Elas não querem que ele faça, por exemplo, upgrade, porque elas querem, na verdade, que ele saia do plano. Elas querem, essas empresas hoje, elas não têm mais interesse em vender esse tipo de plano individual. Às vezes o preço está muito defasado, porque vendia-se numa outra época, que era muito mais barato. Então as empresas querem mais é que os consumidores saiam e contratem um novo plano de saúde. A regra, contudo, ela permite... Ih, travou. Acho que perdemos aqui a conexão. Ai, que pena. Bem na regra que permite e a gente perdeu foi a conexão. A gente vai retomar aqui a conexão. A Juliana já está vendo aqui Já o tá Skype ligando? do Vamos doutor. ver se a gente consegue. Muitos ouvintes participando, viu, Kátia? Voltou. Voltou? Vamos lá, doutor. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, assim, eu vim explicando que é possível, então, fazer o que a gente chama de upgrade, que é subir a categoria ou descer a categoria. Ah, Elton, mas o meu plano de saúde está dizendo que não se comercializa mais esse tipo de contrato. Não tem nenhum problema, porque eu não estou querendo um novo contrato. É como eu brincando dizendo o seguinte, eu já estou no predinho, eu quero subir um andar ou descer um andar. Não é um novo prédio, é o mesmo prédio. Eu vou subir ou descer de categoria. E isso é muito bem compreendido pela Justiça. Os casos que a gente tem acompanhado, os consumidores têm saído vitoriosos. Esse é o tipo de caso que a ANS não tem ajudado, não tem respaldado o consumidor, mas a Justiça, quando preciso, tem garantido aos consumidores upgrade, subir de categoria ou descer de categoria. Olha, gente, vou passar para vocês contato por site Dr. Elton, que eu sei que o Dr. Elton sempre coloca várias matérias lá importantes, já com as principais dúvidas. Acesse qualquer informação que você precise. Pode passar também para a gente, porque assim a gente traz o Dr. Elton de novo, para a gente poder falar dos seus direitos. Quando relação à saúde e a empresa contratada ou o SUS, porque é uma complicação do mesmo jeito, né, Dr. Elton? Olha, é terrível. Eu espero que os consumidores busquem ajuda na ANS, reclamem mesmo, façam... Tem que atormentar eles. Né? Tem que atormentá-los. Eles estão lá para isso e pagos com o dinheiro do contribuinte. Então, gente, o site do Dr. Elton é o www.elton, com N no final, Fernandes, com S.com.br. Obrigada mais uma vez, Dr. Elton. Estava com saudade da nossa prosa, viu? Bem, prazer imenso estar aqui com vocês. Um grande prazer para mim. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, até a próxima.